Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gleiser Oliveira. Eu tenho 52 anos. Eu moro aqui na casa que meus pais me deixaram. Inclusive, eles construíram essa casa pensando na ausência deles em me deixar essa casa. É uma casa antiga, com alguns problemas, mas eu tenho gratidão eterna pelo esforço que eles fizeram para que eu nunca precisasse pagar aluguel. Que Deus os tenha em um bom lugar. Eu espero em breve poder encontrá-los. Quem sabe a gente possa ser uma família novamente do outro lado. Eu venho nesse vídeo aqui, independente de você gostar do que eu vou falar ou não, de você ter paciência ou não do que eu vou falar, são coisas que a gente não tem tempo para falar em apenas 3 minutos. As pessoas querem muita informação mastigadinha em 2 minutos, 3 minutos, e eu não vou resumir minha vida em 3 minutos. Como também não vou resumir em 40 minutos. Olha, vou falar uma coisa para vocês, hein? Diante das palhaçadas que acontecem nesse país aqui, eu acho que a minha vida até que é muito boa, viu? Porque a gente vê que o tempo está passando e a gente vê até, eu vi uma reportagem aí de um fisiculturista, né? Que um cara que se alimentou bem, um cara que teve o maior cuidado com a saúde, cuidou do corpo, alimentação, tudo mais, fazia exercício todos os dias, teve uma parada cardíaca e faleceu com apenas 20 anos de idade. Para mim, que eu sou um cara que não era para passar, que não ia chegar nem nos 14 anos, eu tá com 52 é uma grande vitória. É uma grande vitória. Porque eu tinha uma série de problemas, problema no esôfago, problemas respiratórios, bronquite, que era um problema de família, né? Bronquite asmático, bronquite alérgico. Eu tinha sérios problemas de respiração e, e aí quando eu chegava aqui em Araraquara, nas férias, eu não me adaptava ao clima, eu passava as férias inteiras indo fazer inalação, tapotagem e tudo mais. Ainda bem que eu não passei a vida passando por isso, né? Eu tenho aqui, hoje eu não tenho assim tantos problemas respiratórios, né? Mas acabou vindo outros problemas hereditários. Mas eu tá aqui nessa vida aqui com 52 anos, olha, um baita prêmio. Eu não sei se eu vou chegar nos 65 anos, eu não sei se eu vou chegar nos 70, 72 anos, não sei. Eu não sei nem se daqui a 5 minutos, após eu fazer esse vídeo, gravar esse vídeo, eu não sei se eu vou estar vivo. Porque cada minuto para mim é um prêmio. Cada minuto eu tenho que agradecer. A infância minha não foi fácil, não. Porque eu lembro que a minha mãe era muito doente, ela tinha problemas no coração, tinha uma série de comorbidades também, né? E às vezes ela tinha que ser internada para tratar da saúde, senão ela ia entrar em colapso e às vezes tinha que me deixar com uma vizinha, até mesmo com um parente, né? E coisas do tipo, né? Tem até um episódio da Maria do Carmo tentou envenenar a gente, né? A gente não tinha provas, mas ela tentou envenenar a gente. Eu passei mal, minha mãe passou mal. Eu falo mesmo, Maria do Carmo. Não vou falar o sobrenome, uma que eu não lembro, e se eu lembrasse não ia falar o nome. Tem muitas mulheres aí chamadas Maria do Carmo. Eu tenho certeza que elas não tentaram matar a gente. Nem conhecem. Mas isso aí eu tinha lá o quê? Meus 5, 6 anos, né? Meu pai já tinha falecido, a vida ficou difícil. Meu pai faleceu, ele tinha 48 anos apenas, né? Eu, filho único, mas por parte de pai, eu tinha, ou tenho, não sei, cerca de 3 meio-irmãos, que nunca vieram me procurar, nunca vieram atrás de mim. A não ser que de repente eu ganhe na Mega Sena, eu ganhe na loteria, né? Aí você vai ver que vai aparecer irmão pra caramba, vai aparecer primo, vai aparecer até neto, se eu ganhar na Mega Sena. Mas enquanto eu não tenho grana, não tenho porcaria nenhuma, fico aqui seguindo essa toada, né? Por que eu tô falando da minha vida? Quem quer saber da minha vida? Ninguém. Na verdade, ninguém quer saber de ninguém. Cada um quer saber do seu.
cada um quer resolver o seu problema, cada um quer fazer as suas coisas, assim como eu faço minhas coisas aqui normalmente. Era para eu estar aqui estudando música, mas eu resolvi aqui falar de coisas que me apertam o coração, né? E aí as pessoas falam para mim, nossa, cara, você é muito rancoroso. Eu falei, eu sou mesmo. Pelo menos eu assumo que eu sou rancoroso. Pelo menos eu não fico aí querendo posar de perfeito, de bom moço. Eu tenho meus defeitos também. Se eu não tivesse os defeitos que eu tenho, certamente eu teria outros, e até piores. Eu me lembro que a minha mãe não podia, toda vez que ficasse doente, tinha que se internar, não podia ficar me deixando na casa de um, na casa de outro. E a minha mãe, ela correspondia muito com pessoas de outras cidades, de outros estados. Ela gostava muito de escrever cartas e receber cartas. Naquele tempo não tinha internet, malemar tinha uma máquina de escrever. A minha mãe, ela tinha pouco estudo, ela tinha feito, acho que até antigamente falava o quarto ano do grupo, né? Que é o quarto ano primário. Mas a minha mãe escrevia bem, cantava bem, e toda vez que minha mãe trabalhando aqui, fazendo as coisas da casa, ela cantava muito bem, ela era afinada. Eu gostaria de ter gravado, eu gostaria muito de ter gravado qualquer coisa da minha mãe cantando. A gente acha que eles nunca vão embora, né? Por mais que a gente se prepara, por mais que desde os meus 7 anos minha mãe falava, olha, quando a mãe morrer, você vai até o Miceli. Miceli é a organização de luto, organização social de luto, a funerária, né? Então ela passava isso. Então sempre esse fantasma da minha mãe morrer sempre me perseguiu. Eu ficava todo ano tendo pesadelo, achando que aquele ano era o ano que ela ia partir. Eu pedia para não, né? Pedia para não ir, para que ela não fosse, mas devido a esse fantasma, eu sempre me assombrou e eu sempre pedia para Deus para não levar ela. E aquela coisa, né? A gente já vivia com esse fantasma e ela sempre explicando, quando acontecer, você faz isso já com 7, 8 anos de idade, né? E os anos passaram. Eu estudei o prézinho aqui em Araraquara, no João Manuel do Amaral. Eu estudei o primeiro e segundo ano do primário aqui numa escola aqui do meu bairro. E depois, no ano de 83, devido às correspondências que a minha mãe correspondia com uma mulher lá de São Paulo, ela conheceu uma mulher lá, chamada Cida, uma advogada, e aí ela achou uma vaga num instituto, ou seja, num colégio interno. Quando falava colégio interno antigamente, o pessoal já colocava como reformatório, pensava que era reformatório, ou pensava que era uma unidade da FEBEM. E até você explicar que colégio interno e unidade da FEBEM eram duas coisas totalmente diferentes. Afinal de contas, eu não era nenhum menor infrator, não era nenhum cometedor de delito, não tinha roubado ninguém, não tinha matado ninguém. E minha mãe acabou me colocando lá para que ela pudesse se tratar. Ela não podia me deixar sozinho em casa para ela ir para o hospital. Era criança, não poderia fazer isso. E aí, esse colégio era um colégio, ainda existe, viu? Só que nenhuma criança mora lá mais. Um juiz decretou que não poderia mais morar criança lá, que estava caracterizando o cárcere privado. Mas ninguém era obrigado a ficar, né? A mãe, o pai, se quisesse, tirasse de lá. Mas um juiz lá entendeu que não poderia mais ter criança lá. Uma instituição que foi construída por um padre católico muito conhecido lá em São Paulo, né? Lá do bairro do Jabaquara. O bairro era o São Judas, mas São Judas, Conceição, Saúde, faz tudo parte do Jabaquara, que é um distrito como a Vila Xavier aqui em Araraquara, né? Um bairro com outros bairros dentro. E aí no dia 3 de fevereiro, uma quinta-feira, à tarde,
de 1983, eu com 9 anos, a minha mãe acabou me levando para esse local. Não levou direto, eu primeiro fui para o apartamento dessa amiga dela, correspondente, almocei lá e logo em seguida minha mãe me levou lá nessa instituição. Levou os documentos, tudo mais, eu ia começar a terceira série do primário, e aí fui para uma instituição onde lá havia cerca de 250 crianças. Nenhuma estava lá por cometer crime. Muitas estavam lá porque pai, mãe era doente, a mãe não tinha condição de criar, mas tinha que visitar. Era todo quarto domingo do mês a visita. E aí teve essa separação horrível, né? Separação horrível. E aí eu tinha ganhado uns brinquedos lá também, que depois me roubaram. Em menos de uma semana me roubaram todos os brinquedos. E aí a gente vai fazendo amizade, era criança, tudo mais, e coisas boas, coisas ruins aconteceram lá, que eu não vou entrar aqui em detalhes nesse vídeo, porque senão vou ter que fazer um vídeo de 5 horas e com mais de 10 minutos as pessoas não têm muita paciência. Mas eu preciso falar isso porque eu tinha vergonha de falar isso. Porque toda vez as pessoas falavam que era FEBEM. Mas as pessoas nunca estiveram lá, nunca foram lá. A FEBEM era outra coisa. A FEBEM era para menores infratores, menores que cometiam todo quanto é tipo de crime, e lá não tinha nenhum menor infrator. Então era aquela questão dos pais, mãe ficava, mãe solteira, né, que o pai abandonou. Muitos ali dos meus amiguinhos lá, meus coleguinhas, o pai abandonou, ele não sabia o nome do pai. Outro foi abandonado, jogado numa lixeira, e uma senhora, tem um amigo meu lá que uma senhora pegou ele numa lixeira e passou a cuidar dele. Então, não vou falar nomes aqui, né? Mas a gente vê essas coisas e passando por aquele drama, né? Você ter que conviver com mais de 200 crianças no local, né? E pessoas seminaristas, outros eram vigilantes que eram responsáveis por nós, para organizar a gente, cuidar. E era uma instituição da Igreja Católica, os responsáveis ali eram padres e freiras católicas, e a maioria deles eram do Sul, a gente percebia pelo sotaque. Tinham chamados fraters, que era uma abreviatura de fraternal, irmão, coisa assim, que eram seminaristas que ainda não haviam sido ordenados padres, e eles eram responsáveis por nós. E a gente tinha aquela tradicional educação, né? Eles educavam a gente daquela forma nos anos 80, né? Nos anos 70, nos anos 80. Muita surra, muito castigo, quando a gente não se comportava, né? Quando a gente respondia para uma professora, tinha lá uma unidade do SESI, onde ali estudavam os alunos internos, como eu, aqueles que depois da aula não iam embora da instituição, ficavam lá, e os alunos externos, os que iam lá apenas para estudar. Então tinha lá desde o primeiro ano até a 8ª série, e depois passou a ter, o primeiro prédio era da 1ª à 4ª série, depois era da 5ª à 8ª no outro prédio, e até a 8ª série. Hoje vai até a 9ª, né? Aquela coisa. A gente cantava músicas do Alecrim, Alecrim Dourado, que nasceu no campo para ser semeado antes de entrar na sala de aula. A gente cantava o hino nacional, mas tudo era na base do faça, não faz, apanha. E eu apanhei muito. Não vou dizer que eu era um santo, que eu era um menino santo, maravilhoso, e os fraters vinham e me batiam. Mas tudo era na base do faça ou apanhe. Não converse enquanto estiver na fila, senão apanha. Não converse na hora da refeição, senão apanha. Se você responder para a professora, você vai ficar sem almoço e apanha. E ali tinha um desses fraters, né? Umas pessoas totalmente... Se fosse hoje, essas pessoas seriam presas, porque não existia o ECA, um Estatuto da Criança e Adolescente. Não existia isso.
Isso foi criado, acho que lá para o ano de 1989, mas em 1983 faziam o que queriam. E não era um puxão de orelha, não era uma palmada, não era uma cintada, não. Eram socos, eram pontapés, era surra com cabo de vassoura, era castigo ficando 2 horas ajoelhados, era castigo ficando de cócoras, e se você não aguentasse, eles chutavam as suas costas. Eu lembro de um carrasco chamado Alberto, que esse deve estar morto e no inferno, porque se estiver vivo, acho que ele não deve nem saber onde ele está. Esse tal de Alberto, uma vez ele me pegou conversando na sala de vídeo. Ele simplesmente, por perversidade, porque quando ligava a televisão, uma televisão pequenininha de 20 polegadas, e a distância, né, a gente tentava entender as imagens que estavam passando ali. Aí ele viu a gente conversando e colocou eu e um amigo meu de cócoras. Eu já tinha um problema no meu joelho, né, que eu não consigo ficar de cócoras. Até hoje, não consigo. E depois que aconteceu, menos ainda. E quando eu vou ter que ficar de cócoras, eu prefiro botar o joelho no chão, ou um dos joelhos, e fazer abaixar para pegar alguma coisa. Ou simplesmente curvar o corpo e pegar. Eu me lembro que eu não conseguia ficar de cócoras, e você tinha que ficar de cócoras e com os braços esticados, um do lado do outro, braços abertos. Nisso daí, tinha o Alberto e tinha um tal de irmão. Esse tá vivo, eu posso achá-lo lá no Facebook. Não vou falar o nome dele. Esse também já me colocou de cócoras, esse irmão V, né? Começava com V. Veio o sobrenome dele com Z. Me colocaram de cócoras. Isso não foi o Alberto que fez, mas o irmão V. O Alberto era um sádico que gostava de correr atrás da gente e dar cintada. Mandava parar e batia com a cinta onde quer que pegasse, pegasse. E já chegou até bater com fivela. Não havia proteção às crianças. Não, não, não. Não havia. E se a gente fosse reclamar para o padre falava: por que vocês não obedecem? Se vocês obedecerem, vocês não apanham. Era assim. E havia uma diferenciação entre os meninos brancos e os meninos pretos. Não estou me vitimizando, não. A gente via isso. Era cheio de gracinha com os meninos brancos e com os meninos pretos, nada. A gente era tratado que nem bicho naquele local. Mas o irmão V, um dia me colocou de cócoras. E aí, questão assim de uns 2 minutos, eu não conseguia ficar parado de cócoras com os braços abertos, esticados. E aí ele vinha, dava tapa na minha orelha. Eu tentava me colocar, ele dava chute nas minhas costas. Segurava no meu ombro e falava: fica! Eu mandei ficar! Eu não conseguia e ele me dava mais chutes. Eu desenvolvi mais problemas nos meus joelhos. Eu não sei como eu ainda consigo tocar bateria e andar de bicicleta. Graças a Deus. Eu não sei como eu não estourei o menisco. Mas ainda tenho meus problemas nos joelhos. Era um sádico que anos mais tarde ele foi acusado de abusar de alguns meninos lá. E eu ajudei a espalhar para as mães. E o tal do irmão V teve que ser mandado embora. Mas eu ainda tive que ficar lá mais um ano. Então as pessoas falam para mim: nossa, como você é rancoroso, isso já passou. Já passou, mas eu não sou um pendrive. Eu não sou um cartão de memória que você coloca as informações lá e tira a hora que você quer. Eu não sou um HD. Quando você faz mal para uma criança, aquilo vira um filme que nunca mais sai da cabeça. Nunca mais. Por isso que eu tomo todo cuidado ao lidar com crianças.
não causar trauma, não ser muito exigente ao extremo, né? Porque muitas vezes, dependendo do que você faz para uma criança obedecer, pode causar-lhe trauma, ainda mais nos dias de hoje, hein? Se você apenas der um grito com uma criança, ela nunca mais esquece que você gritou com ela. E eu tive que ficar naquela instituição até o dia 28 de dezembro de 1988. Eles não queriam me deixar sair, porque eu tinha muitas informações. Eu saí dali quando eu acabei a sétima série. Eles queriam que eu ficasse lá para concluir a oitava série. E toda vez que eu mandava cartas para minha mãe, que às vezes eu tinha que entregar para um frater, para ele fechar a carta lá, ó, que ele arrumava o envelope, eu tenho certeza que ele lia minhas cartas e via o drama que eu passava. E a perseguição só continuava, mas eu era ingênuo. Eles liam minhas cartas e aí eu mandava cartas para minha mãe, porque a gente só era visitado uma vez por mês. Mais para frente tinha a cada 15 dias, o segundo e o quarto domingo do mês. Eram 2 horas de visita. E quando era no domingo tinha um domingo que era logo de manhã, então as mães assistiam a missa com a gente. E aí a gente ficava até, acho que mais ou menos até a hora do almoço, coisa e tal. E tinha no quarto domingo, as mães vinham às 2 horas da tarde, ficavam com a gente ali até as 4, 5 horas da tarde. Às vezes minha mãe tinha que sair mais cedo, porque o trem dela, para voltar para Araraquara, saía de lá umas 5 para 5 da tarde. A minha mãe era pensionista da FEPASA, então ela tinha direito ao passe. Acho que era um passe gratuito, ou ela pagava metade do valor, coisa assim. E na hora de embarcar, acho que ela só pagava o trecho entre São Paulo e Jundiaí, o resto da viagem saía de graça. E só podia gastar uma vez por mês, só que aí ela me visitava mais vezes, então às vezes tinha que gastar do bolso até receber o próximo talão. Era triste. Tinha vezes que a minha mãe não aguentava, ela ia fora de horário de visita. E eu lembro que teve um frater lá, mal, hein? Um gaúcho lá. Não tô dizendo que o povo gaúcho é mal, hein? Tô falando que aquele frater lá, o gaúcho, um dia minha mãe foi me visitar e ele simplesmente mandou minha mãe embora. Ah, não vai vir aqui não. A senhora vem aqui vem aqui só para encher o saco. Vem no dia da visita. E aí o pessoal da portaria lá falaram, ó, sua mãe veio te visitar, o frater mandou ela embora. Destratou mesmo. Engraçado, um maldito que estava estudando para ser padre. Estava estudando para ser padre, tratando os outros desse jeito. Eu me lembro que tinha uma freira da enfermaria, se ela estiver viva ainda, porque a última vez que eu a vi foi em 2003, mais ou menos. Não sei se foi 2003, 2006. Ela estava ali na... Porque eu saí dali em 88, fim de 88, e acabei voltando só mesmo em 2003 ou 2006, coisa assim. Quando eu fazia aqueles bate-volta para São Paulo, ia e voltava no mesmo dia. Aí um dia eu entrei na igreja, que eles chamavam de capela, mas é um lugar enorme, é muito grande para ser uma capela. Tem mezanino, tem 3 fileiras de bancos, né? Mas chamam de capela. Fica atrás ali da portaria. Eu fui num dia de semana, entrei lá, parece que ia ter uma missa, mas entrei lá para lembrar de quando eu cantava no coral, para... Algumas pessoas ali me reconheceram, outras não. Entre as pessoas que me reconheceram foi essa irmã racista. Eu me sentei 2 bancos atrás do primeiro, no terceiro banco,
E vi, a igreja não estava tendo missa, tudo, mas tinha pessoas que chegavam ali para rezar, uma igreja católica. Eu me sentei, me ajoelhei, fiz minhas orações, e quando eu me sentei no banco de volta, fiquei pensando, olhando para a igreja, tudo, eis que surge essa irmã. Já idosa, já velhinha, ela arrumando as coisas da igreja, ela sempre fazia isso. A hora que ela me viu, é que eu estava bem diferente do que eu era quando eu era criança, né? Quando eu era adolescente, saí dali com 14 anos, 14 para 15 anos. A hora que ela me viu, ela parou, começou, ela já era branca, né? Ela ficou mais branca ainda, vermelha, azul, verde, roxa. Ela ficou de todas as cores. Era impressionante. Acho que ela lembrou do que ela me fez, que ela fazia comigo, né? Eu disse que ela era racista, sim. Eu lembro uma vez que eu quando morava lá, às vezes eu ficava perambulando pelas dependências, né? No intervalo ali entre o fim de uma aula, depois do almoço, depois tinha a hora das 4 da tarde, que tinha a hora de fazer lição de casa, aí até às 6 da tarde, quando não tinha ensaio da banda, que eu tocava na banda musical também, depois do conjunto, ali eu já estava já imerso na música, né? E aí eu andava lá, perambulava, ficava entediado, né? E comecei a andar em partes ali da casa, da instituição, que eu não podia andar, né? Que era ali o dormitório, que o dormitório só era aberto na hora que fosse dormir e tudo. Aí, essa irmã no corredor me viu e falou assim: o que você está fazendo aqui? Vai embora daqui. Aí ela veio falando, vai embora, e já veio me dando tapa. Aí eu falei, não precisa me bater. Eu sei que eu não posso vir aqui. Assim, respondão ainda? Sai daqui, ô seu negro nojento. Cara, aquilo ficou, hein? Eu tinha me lembrado que um episódio com ela mesmo, eu tive cachumba. Eu tive cachumba. E quando eu era criança aqui em Araraquara, eu tive cachumba de um lado. Aí lá para meus 14 anos, o último ano que eu estive lá, eu tive cachumba do lado esquerdo. Eu não sabia, pensei que já tinha acabado o ciclo da cachumba. Mas ainda bem que eu era adolescente, né? Parece que é pior quando você é adulto. E aí eu precisei ficar de cama para a cachumba não descer. Aí ela falava, ó, quando você precisar ir no banheiro, vai devagar, não vai correndo, tudo lá. Beleza. Aí o café, o almoço, o jantar era sempre servido lá na cama, ficava no dormitório. O dormitório tinha mais de 50 camas, né? Aí eu tava sozinho naquele dormitório, tudo que eu podia fazer ali era dormir e ler revista, ler gibi. Tinha uns amigos lá meu que levavam um monte de gibi pra eu ler, pra eu não ficar entediado, né? Ficar olhando pra parede, olhando pra janela, ficar escutando as crianças brincar, tudo. Aí a irmã passava lá, dava um remédio, tinha um, tinha um remédio lá que ela tinha passado, ó, esse aqui você toma à noite, se eu não vier aqui à noite, aí você toma. Aí eu não sei, é uma coisa assim que eu dormi, chegou no dia seguinte, falou, você não tomou o remédio? Aí levantei ali o travesseiro, tava lá o remédio. Eu com cachumba, essa irmã me batendo, ela me batendo, dando tapa, tapa nas costas, no peito, no ombro. Você com cachumba e a desgraçada me batendo. Você tem que tomar o remédio, seu teimoso, seu nojento. Você não quer sair da cama. Você é um vagabundo e tudo mais. Seu nojento, seu negro nojento. Aí que fica, né? Por isso que eu sou avesso à religião, cara. Como é que uma mulher que é freira, ela já trabalhou em hospital, enfermeira, uma freira católica, usando esses termos racistas, como é que uma pessoa dessa, ela chega lá no cantinho dela, no altar e reza o Pai Nosso, a Ave Maria, como se Deus não soubesse o que ela tinha feito? Foi aí que eu comecei a entender a hipocrisia dessa gente. Amai-vos uns aos outros desde que os outros sejam branquinhos. Porque a gente recebia esse tratamento. Não é vitimização, não. É por isso que eu fiquei avesso a ter uma religião, sabe? Eu já fui evangélico, eu já fui mormon, eu já frequentei até Umbanda.
Mas a católica, cara, umas pessoas que... Como é que pode ser praticar o racismo desse jeito? Uma mulher, uma freira, uma pessoa que estuda a Bíblia, uma pessoa que estuda sobre a vida de Jesus Cristo, Nossa Senhora, demais santos, perde a paciência com um adolescente, chamando de negro nojento, falava que eu fedia. Aí eu falei, puta merda, meu. Puta merda. Aí você vê lá na igreja, né? Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, sabe? E canta, e reza. Tudo hipocrisia. Eu não me tornei ateu. Em Deus eu acredito ainda. Acredito em Deus, acredito em Nossa Senhora, acredito em São Judas Tadeu, acredito nos anjos, acredito também nos orixás, acredito no mundo espiritual. Eu não duvido do mundo espiritual de maneira alguma. Mas por que para falar com Deus você precisa de um intermediário? Um ser imperfeito, um ser pior do que você, e você vai confiar num sujeito desse? Não está certo. Não está certo. É a mesma coisa que você colocar no volante de um ônibus lotado, você tira o motorista e põe uma pessoa cega para dirigir. Quais são as chances disso dar errado? Muitas. Muitas. Como é que ele vai seguir em linha reta ou como é que ele vai fazer uma curva se ele não está vendo? É fatal. Então é por isso que eu vejo esses religiosos aí, falam, não, porque eu sou ungido de Deus. Aí você vai ver um puteiro, o outro é abusador de criança, o outro engana inocentes, usa o nome de Deus para tirar dinheiro dos pobres e fala que se não der o dízimo, tá roubando a Deus. Como assim tá roubando a Deus se Deus não precisa do nosso dinheiro? Deus não precisa. Deus construiu o universo, construiu tudo que tem, tudo que nós vemos nesse mundo, até coisas que nós não vemos. Deus construiu coisas que nós nem sabemos que existem. E você acha que Deus precisa do nosso dinheiro? Ah, mas é para a obra de Deus. Engraçado, por que os fiéis, as ovelhas, estão sempre numa miséria e o líder compra fazendas, apartamentos, casa na praia, tudo mais? Pode ver esses padres aí, pode ver lá em Aparecida como é que são as coisas. O entorno da cidade Aparecida é uma miséria. Olha esses padres midiáticos aí. A vida deles está sempre organizada, tudo maravilhoso. Aí falam que é Deus que abençoou. E os pastores compram fazendas, empresas, emissoras de TV, tudo mais. E por que a ovelha? Por que os seguidores vão para a igreja fretando o ônibus, pagando o ônibus, vão num carrinho velho, que estão pagando por esse carrinho velho, vão de trem, vão de metrô para a igreja e acham que assim, que é isso que Deus quer? Às vezes dizem, Deus não interfere. As decisões, a nossa desgraça que vivemos hoje, não é culpa de Deus. São escolhas nossas. As pessoas falam para mim, você devia aprender a perdoar as pessoas. Para quê? Para todo mundo achar, nossa, olha como ele é evoluído, ele perdoou. Eu perdoo nada, eu sou ruim de perdoar as pessoas. Não adianta eu falar que perdoo só para todo mundo achar bonito, porque as pessoas às vezes gostam que você haja do jeito delas para ficar mais fácil para elas. As pessoas muitas vezes querem que você não seja você, que você seja do jeito delas, porque elas não são capazes de mudar o que está ruim nelas e querem que você pense como elas. A irmã racista lá, que me tratava com indiferença, que me humilhava, que se fosse hoje
Se fosse hoje, como foi lá em 2003, que ela me reconheceu e se apavorou, na época ali, né, 2003, eu tinha o quê? 29 anos. Me deu uma vontade, eu fiquei olhando fixo para ela e ela perdeu a fala. Me deu vontade de ir para cima dela e falar: bata em mim agora. Me xingue de negro nojento agora. Uma coisa é você bater no moleque de 13, 14 anos. Quer bater num homem de 29? Se eu te der um soco agora, você vai pro além. Esse era o meu pensamento. Mas olhei bem fixo para ela. A hora que eu me levantei, ela se apavorou mais ainda, porque ela achou que eu fosse para cima dela. Virei as costas, fui embora e nunca mais voltei. Talvez ela já tenha se aposentado, talvez ela já tenha perecido, mas aí nesse caso eu prefiro acreditar que ela deve estar se resolvendo com Deus. Uma hipócrita, uma maldita. E tinha muito desses padres também que olhavam para as crianças mais escurinhas com desdém. Para eles só interessavam cuidar bem das crianças mais branquinhas, as loirinhas, as com olhinhos claros. Enquanto o resto eles nos viam como bichos, como algo inferior. Engraçado. Jesus Cristo, nosso Senhor, não falava: amai a Deus como todas as coisas, amai ao seu irmão, amai a todas as pessoas, amai as crianças, porque delas é o reino dos céus. Mas para eles, amai as crianças era amai as crianças que não eram pretas. É vitimismo? Não. Eu gostaria de dar mais detalhes sobre o que acontecia nessa instituição, mas aí eu vou precisar de um vídeo de 5 horas, porque com quase 40 minutos, as pessoas não têm muita paciência de ficar assistindo, de ficar me ouvindo. Então as pessoas às vezes querem falar: nossa, mas por que você pensa desse jeito? Por que, que você é assim? Por que, que você não pensa como eu? Ora, cada um tem sua história, cada um tem sua origem. Eu fui maltratado ao extremo e humilhado ao extremo naquele local. A minha mãe às vezes ia me visitar, mesmo fora de horário de visita, era muitas vezes maltratada por um... Não era, hoje ele é padre, mas era um seminarista maldito. Agora ele está lá no sul do país. E nessa última vez que estive lá, acabei encontrando esse seminarista que já era padre. Ele ainda me pediu desculpas pelo que ele fez comigo. O jeito que ele me tratava, me humilhava, castigava. Me humilhava ao extremo, me fazendo ficar de cueca no meio do pátio para todo mundo ver. Eu perdoei? Não. Não sinto no meu coração vontade de perdoar. A questão do perdão, você tem que sentir no seu coração a vontade de perdoar. Não é perdoar para os outros achar bonito. Você tem que sentir de verdade a vontade de perdoar uma pessoa. Se você não sente, não adianta perdoar da boca para fora. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito longo e eu sei que poucas pessoas vão assistir esse vídeo. Essas são imagens entre Santo André e o Brás. Você está vendo aqui uma trem view aqui, mostrando o Museu do Ipiranga, mostrando o Museu do Imigrante, né? Museu do Imigrante, não Museu do Ipiranga. Logo ali na frente o metrô, a estação Brás. Tenho certeza que você já viu esses vídeos, mas eu estou usando como pano de fundo para você ver. E as ferrovias acabaram, né? Acabaram. Acabaram com os trens de passageiros, acabaram com tudo aquilo que a gente mais amava.
Aqui em Araraquara acabaram com os trens, acabaram com a FEPAS, acabaram com os trens de passageiros, acabaram com as locomotivas elétricas. Por isso que eu sou tão amargo. É isso aí, gente. Vou encerrar por aqui, porque senão eu vou começar a desabar e vou para a linha do palavrão, chamar de filho daquilo para cima. Valeu, obrigado pela paciência e até mais.